Na tribuna, vereador Velocino S. Bom dia, senhor presidente, colegas. Vou usar esse espaço novamente, já usei muitas outras vezes e acredito que estamos no meio dessa caminhada. Se for necessário, a gente virá aqui muito mais vezes e com certeza virei em cima desse assunto. Como diz o vereador Valim, início, meio e fim, eu acredito que estamos no meio. Quando a gente foi eleito para estar nesta casa, a gente representa toda a comunidade caxiense. Porém, eu jamais posso esquecer do primeiro fundamento, que é a minha comunidade do interior e Galópolis. E hoje posso dizer que estou um pouco feliz, claro que muito longe ainda do objetivo ser alcançado após a assinatura da busca do financiamento que foi assinado hoje ontem lá em Esteio pelo nosso prefeito, que gostaria que vocês mostrasse agora aqui. Muitos já sabem, Galópolis muitos já sabem, mas jamais ninguém é mais conhecedor do que aquele problema que o prefeito Odiló. Porque quando eu fui subprefeito de Galópolis, já falei e vou repetir quantas vezes for necessário, em 15 dias, vereador Alberto, o Arroio Pinhal transbordou 2 vezes. O que foi feito na época? Buscado uma liberação, licença, e conseguimos por 2 vezes afundar o rio. Hoje nem se consegue mais. E na chuva ali atrás, há poucos dias atrás, ele só transbordou nos fundos lá do lado da Cotegala e entrou nas garagens da família Orlando. E Galópolis, o vereador Renato aqui já falou muitas vezes de muitas situações da nossa cidade. Não é melhor, mas é muito diferente do que aqui na cidade. Galópolis, quando transborda o Arroio Pinhal, ele leva embora. Ele não é simplesmente alagar. Ele leva embora. Então, quando se ouve diariamente, quando eu escuto a previsão do tempo del Niño, vereador Lucas, El Niño, e depois lá em dezembro, Super El Niño, toda vez, eu peço a Deus, São Pedro, que devagar que dê tempo de nós fazer esses tão prometidos tanques que o prefeito anunciou, enfim, assinou ontem. Eu quero que mostre ali a assinatura de ontem, se for possível, vereador Juliano Valim. Eu vou lhe dar a parte, mas tenho muito que falar sobre esse assunto. Gostaria que a TV Câmara mostrasse aqui, enquanto eu vou falando. Então, a partir dessa assinatura, depois quando vem ali, eu paro. A partir dessa assinatura, conversei de manhã aqui com o prefeito Odiló, liguei, prontamente me atendeu. Qual é a perspectiva, prefeito Odiló? Ele disse, pedi para o Solete prioridade nesses assuntos. Prioridade que agora vão ter que atualizar os valores, e tem alguns ainda que regrediram, graças a Deus que vieram para menos, e que logo, logo fique apto. O projeto está pronto desses 2 tanques lá na Vila Brasil, que pode ajudar em muito a situação ali daquelas fotos, que podem passar depois da assinatura, podem passar as fotos, que ali na frente a gente consiga atingir esse objetivo. O Arroio Pinhal, vereador Juliano, em 20 minutos eu presenciei, dependendo da chuva daqui em Caxias, muitos asfaltos, ela cresce rapidamente, desce, ele cresce de 4 a 6 metros. Imaginem vocês, ali mostrem as fotos depois, já mostrei, vou mostrar quantas vezes for preciso. Se ali no posto, um exemplo lá de cima, o arroio, enfim, que já entrou ali na casa da Rita Furlan em outras épocas, já teve 1 metro de água dentro do campo, pegado ao lado do Arroio Pinhal, ali na rua do colégio, e levar para baixo tudo, embora tudo uma tragédia se anuncia, que nem lá em Minas Gerais. Mas eu acredito muito, o prefeito Odiló sempre falou, vamos fazer os tanques, que a partir do início que foi dado ontem, da assinatura, vereador Bressan, além desse financiamento de 23 milhões do BRDE, permite, além dos tanques,
que vai ser um lá no De Lázaro e um lá perto do bairro Cruzeiro e 2 para ali, para Galópolis. Também estudos de drenagem lá daquela sua situação próxima às garagens da Visate, lá que alaga muito, que nós já estivemos lá. O prefeito Odiló também de Gargalos, porque já mostrou que os tanques não é a solução definitiva, mas é um paliativo muito forte, já mostrou na nossa cidade, lá no Fátima Baixa, lá embaixo, que é uma solução, um paliativo muito positivo para a nossa cidade. Então, olha ali, gente, no posto. Imaginem vocês se uma hora dessa descer pelo outro lado, né, começar a trancar nas casas, o que pode acontecer. Por isso que eu digo, lá em Galópolis é diferente, não é uma comunidade por ser a minha que é melhor. Então, dessas minhas lutas, desse meu mandato, jamais posso esquecer. A curva do Tiaca está no finalmente, só falta pintura. Que é uma situação também que eu sempre pelei. Tem essa situação ali, para mim, a mais gravíssima. Claro que tem problemas de saúde, familiares, que a gente aponta aqui todo dia. Mas isso pode ter uma solução muito positiva para aquela comunidade ao longo do tempo. Enfim, a natureza busca seu espaço, não tem muito para fazer agora. Foi construído muito próximo, mas o prefeito Odiló, tenho certeza, principalmente a partir desta manhã, comunidade de Galópolis, que prontamente me atendeu, que eu acredito sim, ele tem muita vontade, antes do final do ano, se tudo der certo nas licitações, e pela vontade que nunca deixou de se empenhar, de anunciar o início daquelas obras, que com o maquinário que temos sendo por licitação, ou talvez até nós, Sobressan, com o maquinário que temos, logo nos próximos dias vai ter de novo apresentação de mais caminhões, que logo, logo esse objetivo se alcance, que não possa haver ali na frente tragédia lá na comunidade de Galópolis. Então, comunidade de Galópolis, eu jamais esqueci e jamais vou esquecer. Se for preciso, eu vou vir aqui quantas vezes for preciso para que se amenize esse medo, esse atormento cada vez que se anuncia uma forte chuva ali pela frente. Vereador Juliano. Vereador Ues, parabéns por mostrar, porque muitas vezes tem o discurso, mas não se tem ali a prática, onde a população que está prestigiando a TV Câmara é muito importante, porque Galópolis também gera a economia da nossa cidade. São moradores que também dependem, precisam da sua dignidade e considerações. O problema é que Caxias está cada dia crescendo mais e falta projetos e planejamentos. Tem diversos bairros que ficam em costa. A água não tem aonde infiltrar no solo. Então, ela tem o seu círculo natural, proporcionar esse deslizamento, esse escoamento de água, esse acúmulo de água. Imagina 4, 5, 6 metros de altura. Olha, se continuar nesse crescimento que como está e como a água não tem onde escoar corretamente, infiltrar no solo, olha, daqui 5, 8, 10 anos vai estar aí escoando na própria BR-116, podendo proporcionar tragédias. Inclusive, já estive ali, acho que é uma lancheria, que é muito aconchegante, junto à BR, que aos fundos tem uma vista maravilhosa, que é esse córrego aí, aonde que, de fato, imagina aquelas várias famílias que já tiveram que sair das suas moradias, comprar em outros locais, por causa da falta de insegurança. Parabéns. Obrigado, Juliano Valim, vereador Bressan. Obrigado, vereador Ues. É muito importante, eu acho que os estudos foram feitos e agora vão ser contemplados, mas como eu sempre digo, eu não vou discutir qual região precisa mais, porque todo mundo sofre. Alagamento é uma coisa que ninguém quer, mas com certeza agora não é o tanque, talvez, que venha para a nossa região lá do Esplanada, que é na frente da Visate, que é a Júlio Calegari, mas que venha um estudo ou uma galeria nova, porque precisa e muito. Então, eu sempre digo, eu sou um invejoso do lado bom. Aonde o pessoal ganha, eu não quero que tire. Corretamente, tem que fazer, porque todo mundo sofre. Mas precisamos urgente olhar, porque o que aconteceu? A última chuva, novamente, as mesmas fotos, parece que está em São Paulo. Inundou tudo de novo lá embaixo. Então, ali na Júlio Calegari, precisa muito, vereador, e tomara que esse dinheiro venha para amenizar aquela situação ali também. Obrigado, vereador. Com certeza, eu acredito que o prefeito Odiló foi secretário, é conhecedor de muitos problemas na nossa cidade e vai fazer mais essa diferença. O vereador Juliano Valim pontuou quanto ao crescimento, e eu inclusive questionei com o prefeito Odiló
que eu, no meu entendimento, além de tudo isso, claro, aos poucos, cada um fazendo um pouco, os futuros governos, vereadora Tati, que também conhece lá, que também precisa, depois de mais um tanque para o outro lado, ali que desce ali no tratamento de esgoto à esquerda da BR, lá embaixo. Agora, se inicia por alguns. E o prefeito Adiló, espero que vai dar um presente para Galópolis, anunciando antes do final do ano a construção de 2 tanques lá na Vila Brasil, que possa passar um final de ano a população de Galópolis não atormentada por fortes chuvas que se anuncia ali na frente. Voltaremos com certeza à comunidade de Galópolis, mas sempre com pontos positivos, sempre construindo aquilo que é melhor daquilo que eu me empenhei por estar aqui. Obrigado. Solicito a declaração de líder, meu líder Camires.